Você já sentiu que a vida é feita de caminhos difíceis, cheios de pedras, obstáculos e desafios que parecem não ter fim? Já pensou em desistir diante de tantas dificuldades, sem saber se teria forças para dar mais um passo? Hoje vou te contar uma história sobre coragem, fé e perseverança, inspirada no exemplo de São Roque, o santo peregrino que enfrentou a doença, a solidão e o abandono, mas nunca deixou de caminhar com esperança. Boa noite, meu filho, minha filha. Aqui é a vovó Terezinha, trazendo mais um momento de fé, reflexão e superação para aquecer o seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que está passando por uma fase difícil, que precisa de força para continuar ou de um milagre de perseverança. Cada curtida, comentário e compartilhamento é uma pedra retirada do caminho de alguém. Hoje quero te apresentar Pedro, um homem simples, trabalhador, que sempre acreditou que com esforço e honestidade tudo daria certo. Pedro cresceu no interior, filho de agricultores, acostumado a acordar cedo e a enfrentar a vida com coragem. Casou-se jovem com Maria, mulher de fé firme e sorriso fácil, e juntos tiveram 2 filhos, Lucas e Helena. A família era unida, cheia de sonhos e planos para o futuro. Mas como tantas histórias, a vida de Pedro foi marcada por provações. Uma enchente destruiu a pequena lavoura da família, deixando-os sem renda e sem perspectivas. Pedro tentou recomeçar, buscou trabalho na cidade, mas encontrou portas fechadas, salários baixos e muita desconfiança. O dinheiro foi acabando, as contas se acumulando e a esperança parecia cada vez mais distante. Maria, mesmo sofrendo, nunca deixou de rezar. Todas as noites, reunia a família diante da imagem de São Roque, santo de devoção herdada da mãe. Contava aos filhos a história daquele homem que, mesmo doente e rejeitado, atravessou cidades ajudando os pobres, curando os doentes e nunca perdendo a fé. Roque caminhou por estradas cheias de pedras, mas nunca desistiu. Ele sabia que Deus caminhava com ele mesmo no silêncio. Pedro escutava, mas no fundo sentia o peso do fracasso. Uma noite, depois de mais um dia sem trabalho, saiu para caminhar sozinho. Sentou-se na beira da estrada, olhou para o céu e pela primeira vez rezou de verdade: São Roque, se o Senhor já passou por caminhos tão difíceis, me ajuda a não desistir. Mostra-me como continuar quando tudo parece impossível. Naquele instante, sentiu uma paz diferente. Não era a solução dos problemas, mas uma coragem nova para dar mais um passo. Voltou para casa, abraçou a família e, mesmo sem saber como, prometeu que não iria desistir. A partir daquele dia, Pedro começou a enxergar as pedras do caminho não como obstáculos, mas como lições. Cada dificuldade era uma oportunidade de crescer, de confiar, de recomeçar. Maria, vendo a mudança no marido, renovou a esperança. Os filhos, mesmo pequenos, aprenderam que a vida pode ser dura, mas que ninguém caminha sozinho quando tem fé. E assim começa a nossa história de hoje. Um homem, uma família, um caminho de pedras e a perseverança que transforma a dor em milagre. Nos próximos capítulos, você vai acompanhar os desafios, as quedas, as orações e as vitórias que só quem confia na intercessão de São Roque pode experimentar. Se essa introdução tocou seu coração, escreva nos comentários: São Roque, caminha comigo, e compartilhe com alguém que precisa de coragem para continuar. Que Deus te abençoe, que São Roque interceda por você e que sua vida seja um caminho de perseverança e milagres. A promessa de Pedro de não desistir foi o primeiro passo de uma longa caminhada, mas como todo caminho de pedras, cada dia trazia um novo desafio. O dinheiro seguia curto, a comida precisava ser racionada, e as noites eram marcadas por conversas baixas entre Pedro e Maria, tentando esconder das crianças o tamanho da preocupação. Pedro acordava cedo todos os dias, batia de porta em porta procurando serviço. Às vezes conseguia um bico na construção, outras vezes ajudava a descarregar caminhão na feira. O corpo cansava, mas o coração, sustentado pela oração, insistia em não se entregar ao desânimo. Maria, mesmo com pouco, fazia milagres na cozinha,
e nunca deixava faltar um prato de comida para quem aparecesse na porta. Deus nunca deixa faltar para quem reparte, dizia. Os filhos, Lucas e Helena, aprenderam cedo o valor do esforço e da esperança. Em cada dificuldade, Maria reunia todos em volta da imagem de São Roque e rezava: São Roque, caminha conosco. Ajuda-nos a não perder a fé, mesmo quando o caminho for difícil. Pedro, no início, sentia vergonha de pedir ajuda, mas aos poucos percebeu que ninguém vence sozinho. Aceitou a solidariedade dos vizinhos, a cesta básica da igreja, o conselho do padre para não se isolar. Descobriu que a humildade também faz parte do caminho de quem quer vencer. Um dia, enquanto trabalhava na feira, Pedro conheceu seu Antônio, um senhor de fala mansa e olhar bondoso. Ele percebeu o cansaço de Pedro e ofereceu um copo d'água. Filho, a vida é cheia de pedras, mas cada uma delas pode ser degrau para subir mais alto, se você não desistir. A conversa com seu Antônio ficou gravada no coração de Pedro. Ele passou a ver cada dificuldade como parte do processo, não como castigo. Quando o trabalho faltava, ajudava os vizinhos, limpava a praça, cuidava do jardim da igreja. Maria, vendo o marido mais disposto, voltou a sorrir com esperança. Mas a vida, como sempre, não poupava surpresas. Lucas, o filho mais velho, ficou doente. Uma febre alta, noites de preocupação, idas ao posto de saúde, o dinheiro dos remédios era contado, e Pedro sentiu o peso do medo de perder o filho. Numa dessas noites de angústia, ajoelhou-se ao lado da cama de Lucas e fez uma oração sincera: São Roque, tu que cuidaste dos doentes e nunca abandonaste ninguém, cuida do meu filho. Dá-me força para não perder a esperança. Na manhã seguinte, Lucas acordou melhor. A febre baixou, o apetite voltou. Pedro e Maria agradeceram em oração, e Helena, a filha mais nova, desenhou uma estrada cheia de pedras e, no final, uma cruz com flores. Aqui é onde São Roque ajuda a gente, explicou. Aos poucos, a família foi descobrindo que a perseverança não é só resistir ao sofrimento, mas aprender com ele. Pedro ensinava aos filhos que cada pedra no caminho podia ser uma lição: a pedra da humildade, a pedra da partilha, a pedra da paciência, a pedra da fé. Maria, sempre firme, dizia: o caminho pode ser difícil, mas Deus nunca deixa faltar companhia para quem caminha com o coração aberto. A vizinhança, tocada pelo exemplo da família, começou a se unir mais. Um ajudava o outro, partilhavam o pouco que tinham, organizavam mutirões para arrumar casas, limpar ruas, visitar doentes. O padre, emocionado, disse um dia na missa: o caminho das pedras pode ser duro, mas quem caminha junto, chega mais longe. E Snow Roque, nosso amigo do céu, nunca deixa de interceder por quem não desiste. Mas, como em toda jornada, um novo desafio se aproximava. Pedro receberia uma proposta tentadora, que colocaria à prova não só sua perseverança, mas também seus valores e sua fé. Seria preciso coragem para escolher o caminho certo, mesmo quando o mais fácil parecia ser o mais rápido. No próximo capítulo, veremos como Pedro enfrentará essa tentação e como a perseverança, inspirada por São Roque, pode ser milagre para quem não desiste de caminhar. O tempo seguia duro, mas Pedro já não era o mesmo homem de antes. A cada pedra superada, sentia-se mais forte, mais humilde, mais confiante na providência de Deus. Mas, como todo caminho de fé, a vida logo apresentaria uma encruzilhada que testaria não só sua perseverança, mas também seus valores. Certa manhã, enquanto trabalhava na feira, Pedro foi abordado por um conhecido da juventude, Tonho, que agora vivia de pequenos negócios e jeitinhos. Tonho, percebendo a dificuldade de Pedro, fez uma proposta tentadora. Pedro, tem um serviço fácil para você. Não precisa se matar de trabalhar. É só fechar os olhos para umas coisas, assinar uns papéis, e o dinheiro entra rapidinho. Ninguém precisa saber. O coração de Pedro disparou. O dinheiro oferecido resolveria as contas do mês, pagaria os remédios de Lucas, garantiria comida farta para a família. Por um instante, pensou em aceitar. Mas, ao olhar para as mãos calejadas, lembrou-se das noites de oração com Maria, dos olhos dos filhos,
da estrada de pedras desenhada por Helena, e do exemplo de São Roque, que nunca negociou sua honestidade, mesmo na miséria. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Saiu de casa e caminhou até a igreja, onde a luz da vela diante da imagem de São Roque ainda tremulava. Ajoelhou-se, cansado e dividido, e fez uma oração sincera. São Roque, tu que conheceste a fome, a doença, a rejeição, mas nunca deixaste de confiar em Deus, ajude-me a escolher o caminho certo. Sei que o atalho parece fácil, mas não quero perder minha paz, nem a confiança da minha família. Dá-me coragem para dizer não ao que não é justo, e força para continuar, mesmo que o caminho seja mais longo e mais duro. No silêncio da igreja, Pedro sentiu uma paz diferente. Lembrou-se do cão de São Roque, que levava pão todos os dias ao santo doente e abandonado. Não era muito, mas era o suficiente para sobreviver e não perder a dignidade. Pedro entendeu que muitas vezes o milagre não é o dinheiro fácil, mas a força de resistir ao que não é de Deus. No dia seguinte, Pedro procurou Tônio e, com firmeza, recusou a proposta. Prefiro continuar com pouco, mas com a consciência limpa e a bênção de Deus. Meu caminho pode ser cheio de pedras, mas não vou trocar minha paz por dinheiro sujo. Tônio riu, chamou Pedro de bobo, mas Pedro saiu dali de cabeça erguida. Voltou para casa, contou tudo a Maria, que o abraçou com orgulho e gratidão. Você é o exemplo que nossos filhos precisam, Pedro. São Roque está orgulhoso de você. Naquela noite, a família se reuniu para rezar, agradecendo não por um milagre material, mas pela coragem de permanecer fiel. Helena, com sua inocência, disse: Papai, cada pedra que a gente passa, São Roque coloca uma flor no nosso caminho. Pedro sorriu, emocionado. Percebeu que, apesar das dificuldades, a verdadeira vitória era não perder a dignidade, a fé, o amor da família. A história da escolha de Pedro se espalhou pela vizinhança. O padre, ao saber do ocorrido, convidou Pedro para dar testemunho na missa de domingo. Diante da comunidade, Pedro contou sua luta, sua tentação e sua decisão. O caminho das pedras é difícil, mas é nele que a gente aprende a confiar, a partilhar, a não desistir. São Roque me ensinou que o maior milagre é não perder a fé, nem a honestidade, mesmo quando tudo parece perdido. A comunidade se emocionou. Muitos, inspirados, passaram a ajudar mais uns aos outros, a valorizar o trabalho honesto, a rezar pedindo força para resistir às tentações do caminho fácil. Naquela noite, Pedro, Maria e os filhos fizeram uma oração especial diante da imagem de São Roque, amigo dos pobres e dos sofredores. Caminha conosco. Dá-nos perseverança para superar cada pedra, coragem para dizer não ao que não é justo, e fé para confiar que Deus nunca abandona quem caminha com um coração limpo. Que nossa família seja sempre exemplo de esperança e honestidade. Amém. A vida de Pedro não ficou mais fácil de repente, mas, depois daquela escolha, algo mudou no coração da família. O respeito, a união e a paz cresceram. A comunidade, fortalecida pelo exemplo, começou a se unir ainda mais, criando uma rede de apoio para os mais necessitados. No próximo capítulo, veremos como a perseverança de Pedro e sua família será recompensada de forma inesperada, mostrando que, com São Roque, cada pedra superada pode se transformar em milagre. A perseverança de Pedro e sua família começou a dar frutos que iam muito além do material. Embora as dificuldades financeiras ainda existissem, a fé e a união que os sustentavam se tornaram a verdadeira riqueza que ninguém poderia tirar. Com o tempo, Pedro conseguiu um emprego fixo em uma pequena empresa da cidade, onde seu esforço e honestidade foram reconhecidos. O salário não era alto, mas suficiente para garantir o básico e, principalmente, para devolver a dignidade e a esperança à família. Maria, sempre ao lado do marido, viu a transformação não só no bolso, mas no coração de Pedro. Ele voltou a sorrir, a sonhar, a planejar o futuro com os filhos. Lucas e Helena, inspirados pelo exemplo dos pais, passaram a se dedicar mais aos estudos e a ajudar
nas tarefas de casa, entendendo que o caminho das pedras é também o caminho da vitória. O exemplo da família de Pedro começou a contagiar a vizinhança. Os vizinhos, antes distantes, passaram a se ajudar mais, a compartilhar o pouco que tinham, a rezar juntos. O padre da paróquia criou grupos de apoio para famílias em dificuldades, onde a fé e a solidariedade eram os pilares. Pedro, mesmo com a rotina corrida, não deixou de participar dessas reuniões. Contava sua história, falava da importância de não desistir, de manter a fé mesmo quando o caminho parece impossível. Sua voz firme e cheia de esperança era um farol para muitos que enfrentavam suas próprias pedras. Um dia, uma surpresa inesperada mudou a vida da família. Um empresário local, tocado pela história de Pedro e sua honestidade, ofereceu-lhe uma oportunidade de trabalho melhor, com salário digno e possibilidade de crescimento. Pedro aceitou com gratidão, sabendo que aquela era uma bênção que vinha da perseverança e da confiança em São Roque. Maria, emocionada, preparou uma festa simples para celebrar a conquista. A comunidade toda foi convidada, e o padre abençoou a casa da família, pedindo a São Roque que continuasse a proteger e guiar aquele caminho. A história de Pedro se espalhou pela cidade, inspirando outros a não desistirem diante das dificuldades. Ele e Maria passaram a ajudar outras famílias, oferecendo apoio, conselhos e, principalmente, esperança. O caminho das pedras, que antes parecia um fardo, agora era visto como uma estrada de aprendizado, fé e milagres. Pedro ensinava aos filhos que a verdadeira vitória não está em evitar as pedras, mas em aprender a caminhar sobre elas, com coragem e fé. E que São Roque, o santo peregrino, caminha ao lado de todos que não desistem. Ao olhar para trás, Pedro vaia uma estrada cheia de pedras, mas também de bênçãos. Entendia que cada dificuldade foi uma lição, cada queda, um convite para levantar mais forte. A família, unida e fortalecida, era testemunho vivo de que a perseverança, sustentada pela fé, pode transformar até os caminhos mais difíceis em milagres. E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança, Pedro e sua família seguiram caminhando, certos do que com São Roque ao lado, nenhuma pedra é grande demais para ser superada. Meu filho, minha filha, chegamos ao fim desta história, que nos ensinou tanto sobre a força da perseverança, da fé e do amor que sustenta cada passo no caminho das pedras. Pedro, Maria, Lucas e Helena nos mostraram que, mesmo diante das maiores dificuldades, a esperança nunca morre quando caminhamos com Deus e com São Roque ao nosso lado. O caminho das pedras pode ser duro, cheio de obstáculos e momentos de cansaço, mas é também o caminho onde se constrói a verdadeira vitória, menos aquela que nasce do coração firme, da coragem que não desiste e da confiança que não se abala. São Roque, o santo peregrino, é o exemplo vivo de que mesmo na solidão e na doença, é possível seguir adiante, ajudando o próximo e mantendo a fé. Que você que me escuta agora possa levar essa lição no coração. Nunca desista, mesmo quando o caminho parecer impossível. Cada pedra é uma oportunidade de crescer, cada queda, um convite para levantar mais forte. Confie, reze, peça a intercessão de São Roque e saiba que Deus caminha com você, passo a passo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de força e esperança. Escreva seu amém nos comentários, e se quiser, conte qual pedra você está disposto a superar hoje. Sua participação ajuda a espalhar fé, coragem e amor para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e voltar sempre para ouvir novas histórias, fazer orações e fortalecer sua caminhada com Deus. Que São Roque abençoe sua vida, renove sua esperança e faça milagres acontecerem no seu caminho. Que Deus te conceda força, coragem e fé para vencer cada desafio. Com carinho, da vovó Terezinha. Até a próxima história.